Bom, gente, aí tem a questão 9 da prova, que é a questão sem dúvida mais difícil, tá? A princípio eu discordei da banca e depois eu vi que a banca estava certa, tá? Quando eu voltei ao texto e fui ler direitinho, porque aí a gente precisava voltar ao texto, tá? Então, as palavras destacadas em se dizem altivamente negros e geneticamente puros, fósseis vivos para eles estudarem. Muita gente já marcaria a resposta da banca, porque está terminado em mente, então coloca na cabeça que todo advérbio terminado em mente é de modo, e não é verdade, né? Geralmente sim, mas não todas as vezes. Então, a princípio eu discordei da banca, depois eu voltei ao texto e vi que realmente é advérbio de modo, mas é uma exceção, porque ele não está modificando o verbo. O advérbio de modo, ele geralmente modifica apenas o verbo. Em se dizem altivamente negros, ele está modificando a oração. Se dizem negros, mas como eles se dizem negros? Eles se dizem altivamente. Então, eles altivamente se dizem negros, tá? Então, esse altivamente ficou numa posição perto do adjetivo negro, mas ele não está modificando o adjetivo negro, ele está modificando a oração inteira, tá? Eles altivamente se dizem negros, é a maneira como eles se dizem negros, tá? E o outro, que era o geneticamente puros, né? Que no texto tá como os de índios puros, tais os remanescentes de tribos que certos antropólogos querem manter. De que maneira eles querem manter? Eles querem manter geneticamente puros. De novo, modificando uma oração, tá? A gente tem isso aqui no texto, eu vou mostrar para vocês onde está. Então, isso acontece, tá? Às vezes, o advérbio vai modificar toda uma oração, tá bom? Então, a gente tem aqui que certos antropólogos querem manter isolados. De que maneira eles querem manter isolados? De que forma? Geneticamente puros. É a maneira como eles querem manter esses índios, tá? Então, tá modificando toda a oração. E o outro, altivamente, deixa eu ver, aqui. Se dizem altivamente negros, é como eles se dizem negros. Eles altivamente se dizem negros, tá? Então, aqui é advérbio de modo, sim, mas não simplesmente porque termina em mente, isso não quer dizer tanta coisa, mas porque tá modificando toda uma oração. Tá? E às vezes acontece. A gente aprende muitas vezes que o advérbio vai modificar o verbo e que o advérbio de intensidade pode intensificar um outro advérbio ou um adjetivo. Mas eu acredito que quando eu falei de classe de palavras eu citei isso. Às vezes o advérbio modifica a oração toda e é o que acontece nesta questão 9. 10. Então, temos aí, considere as seguintes afirmações sobre os aspectos da construção do texto. Mas parece que no tema de raça, racismo, negritude, o que era para fazer aqui era caímos e indivíduo. As palavras destacadas recebem acento pela mesma regra de acentuação? Não. Percebam que é bem diferente, tá? Caímos. Eu tenho aqui um hiato, caímos, um hiato, o i tônico, né? O i que forma hiato, ele é que a gente chamava de i tônico, ele é sempre acentuado. Então é acentuado por isso, porque é um i que está como vogal. Apesar de ele estar do lado de outra vogal, ele não está como semivogal aqui, ele não está fraco, ele está forte, ele está tônico e por isso ele leva acento.
porque ele está formando um hiato, tá? Que é o que a gente chamava de I tônico do hiato, tá? Duas vogais nunca ficam juntas. O que ficam juntas são vogais e semivogais. Duas vogais sempre se separam. Duas vogais sempre formarão um hiato, uma separação, ok? E é por isso que é acentuado aí. Indivíduo, por que que está sendo acentuado? Não é porque é um hiato, até porque o que vem antes é uma consoante, né? É porque nós temos uma paroxítona, indivíduo, terminada em ditongo crescente. Isso a regra aqui do Brasil, né? Em Portugal eles falariam que era uma proparoxítona, mas aqui no Brasil o mais comum isso é ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Ditongo crescente porque eu tenho semivogal U, né? E depois eu tenho a vogal O, tá? Por isso, então, as palavras destacadas recebem acento pela mesma regra? Não. Se você não conhece as regras de acentuação, estude. Se você não consegue não ter tempo para estudar direito, pelo menos repare na semelhança entre as palavras, tá bom? Vamos lá. Passando-se para o plural, o trecho destacado aí. Todos desprezam meia casta. Exemplo vivo da infração à lei tribal. Mantendo-se o A no singular, o sinal indicativo de crase obrigatoriamente não poderia ser usado. Correto, não poderia ser usado. Exemplos vivos das infrações a leis tribais. Por que que eu não poderia colocar o acento indicativo de crase? O acento indicativo de crase, né, ele representa que eu tive uma preposição e um artigo. Aqui tá certinho, eu tenho crase no singular, porque eu tive preposição a, exemplo vivo de infração a alguma coisa. Que coisa é essa? A lei tribal. Então, eu juntei a preposição com a singular, artigo. Formei crase, coloquei o acento. Porém, se eu passo para o plural, eu posso não utilizar o artigo. Deixar o A no singular, que ele vai ser apenas uma preposição, uma vez que o artigo aqui não é obrigatório. Então, ficaria exemplos vivos das infrações a leis tribais, tá? Então, não pode ter uma crase no singular, né? Uma crase singular antes de um termo, de uma palavra no plural. Não pode, de maneira nenhuma, porque não faz sentido. Senão, você está dizendo que você utilizou um artigo no singular antes de um nome no plural. Isso não faz sentido nenhum, é incoerente. Ok? E os mestiços aceitam a definição e meiões, quarteirões, octorões se dizem altivamente negros quando isso não é verdade. Isso que ela acabou de dizer. Então, o elemento destacado se refere a uma ideia anteriormente expressa. Exatamente, né? Esse demonstrativo. Esse, essa, isso sempre vão se referir, né? São elementos anafóricos. Eles se referem a coisas que já foram ditas, que já foram expressas no texto. Então, resposta correta, letra D, 2 e 3, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre alguma questão, por favor, coloquem nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Beijos!